08, o canal de notícias tanto de política e de todos os fatos que são elaborados no Brasil. Minha gente, vocês sabem que estamos no ano eleitoral e a gente tem essa corrida presidencial que todos estão aí na mídia, todos fazendo o possível para que seja eleito o presidente para os próximos 4 anos, agora no dia 2 de outubro. Bem, saiu uma nova pesquisa que estamos a analisar ela aqui junto com vocês, mas de antemão eu peço, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu comentário para que nós possamos analisar e entendermos o que de fato vem acontecendo na política brasileira e principalmente na corrida presidencial. Os candidatos que todo mundo sabe são os candidatos Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há outros candidatos também como Ciro Gomes e Simone Tebet. Porém, nós vamos analisar toda a conjuntura dessa pesquisa. Pesquisa que foi divulgada no dia 28, no caso ontem, no dia 28 de julho de 2022, é uma corrida presidencial que aponta a eleição sendo ganha no primeiro turno. Mas como assim no primeiro turno? Vejamos. A nova pesquisa eleitoral 2022 do Datafolha, referente ao mês de julho, preste atenção, mês de julho, que é o mês que nós estamos, ela nos demonstra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra o seu rival, vamos dizer assim, o Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente, Lula tem exatamente 47% da intenção de votos, contra 29% de Jair Messias Bolsonaro. Os demais candidatos, ao Simone Tebet, a gente pode ver aqui que ela pontuou pouco. Ciro Gomes, do PDT, 8% e Simone Tebet, 2%. Simone Tebet é do MDB, então ela se lançou, houve aquela briga interna no MDB para um candidato. Aí Simone Tebet, ela é candidata pelo MDB. Ainda existem André Janones, do Avante, ele teve 1%, Pablo Marçal, do PROS, 1%, brancos e nulos somam 6%, não sabem ou não opinaram, 3%. Aí tem os candidatos que não pontuaram, a exemplo de Luciano Bivar, do União Brasil. E esse é o Coringa. Luciano Bivar, segundo um site 247, tem assinalado e tem acenado, digamos, vamos dizer assim, com intenção de desistir da sua candidatura, já que em pesquisa alguma ele aparece pontuando, e apoiar o ex-presidente Lula. Mas como seria isso? Como seria? Nós sabemos que toda política, todo cenário político no Brasil gera alguma coisa no futuro, tanto para bom, para mais ou menos, ou para ruim. Isso é a política brasileira. Porém, o brasileiro hoje, ele está mais acessível às condições de ver o que os seus candidatos pretendem fazer ou não fazer. As intenções, as ideias, os projetos, coisa que a gente não vê muito. Mas vamos à pesquisa. Isso é um assunto para outro vídeo que a gente vai gravar, falando sobre projetos que muitas das vezes a gente não vê, mas vamos à pesquisa. E de antemão, mais uma vez eu peço, inscreva no canal, porque aqui vai ter, daqui para frente, vai ter muito vídeo falando sobre política, não só política da presidência da República, mas também nos estados. A exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, enfim, em todos os estados brasileiros. A corrida presidencial começa nesse canal. Vamos lá. Segundo o site UOL Notícias, que divulgou a pesquisa, que a pesquisa foi feita pelo Datafolha, o cenário hoje seria o ex-presidente Lula eleito no primeiro turno. Porque vejamos, se Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro 29%, então isso seria Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 2%, daria 10 pontos. Então, isso liquidaria o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas vejamos, se a eleição fosse hoje, porque pesquisa é assim, pesquisa pode ser feita hoje e amanhã já ter outro cenário.
Possa ser que Ciro Gomes, na próxima pesquisa, já tenha alcançado mais alguns pontos. O presidente Bolsonaro pode subir ou descer. O ex-presidente Lula também pode subir ou descer. Então, pesquisa é desse jeito. Hoje é um número, amanhã são outros. Mas o que está incomodando mesmo lá em Brasília, segundo alguns sites, segundo a imprensa nacional, é justamente essa pesquisa. Porque o presidente Jair Messias Bolsonaro, de certa forma, ele está ficando sozinho, isolado. Não quer dizer que ele não tenha voto. Ele tem 29% de intenção de voto do eleitorado. Ah, se vocês verem um gatinho aqui atrás, aqui desse lado, é minha gatinha. Ela está ali dormindo no braço do sofá. Lá vem ela. Só faz dormir. Ela não gosta muito de política, essas coisas não. Tá ali sentada, deitada no braço do sofá, dormindo. O nome dela é Pepa. Passa o dia assim. É uma inquilina que passa o dia assim, dormindo. Como me dorme. Mas como me dorme igual algumas pessoas que moram lá em Brasília, por ali. Vamos lá. Então, se a eleição fosse agora, o ex-presidente Lula estaria eleito no primeiro turno. Mas ainda faltam 2 meses, mais de 60 dias para a eleição no dia 2 de outubro. Mas o que tem a ver essa conjuntura? Porque são conjunturas. Todo mundo, todos os candidatos, todos os governadores à reeleição ou à eleição, eles fazem as contas. Então eles veem para onde eles devem trilhar, qual partido eles devem ficar ao lado, qual palanque subir. Se é do lado do atual presidente Jair Bolsonaro ou do ex-presidente Lula ou de Ciro Gomes. Porque isso é a política. Então são fatores que englobam toda uma área. Tanto que alguns sites estão publicando que Luciano Bivar, como eu havia dito antes, ele cogita a desistir da sua eleição e apoiar o presidente Lula e sair candidato. Primeiramente foi cogitado que ele poderia sair candidato ao Senado pelo estado de Pernambuco, ao qual ele pertence. Já houve outras especulações, ele desistindo, Luciano Bivar desistindo da sua candidatura à presidência da República, ele pode vir a sair a deputado federal pelo estado de Pernambuco, desistindo da sua candidatura e apoiando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, melhor dizendo, já agora no primeiro turno. Outros sites, eu inclusive estava vendo agora há pouco, também mostram Janones, já com algum balanço em relação ao presidente Lula. O presidente Bolsonaro, ele está na mídia e a gente vê de fato alguns sites e até interlocutores do Palácio do Planalto dizendo que ele está de cabeça quente. Porque não é fácil você, às vésperas de uma eleição, vendo seus aliados deixando o barco, deixando o presidente Jair Bolsonaro sozinho. E o ex-presidente Lula ganhando força nas pesquisas, ganhando força no apoio popular. Na mesma pesquisa, isso vai ser de outro vídeo, mostra que o ex-presidente Lula tem mais adesão de jovens. Ele cresceu na juventude brasileira, no eleitorado brasileiro jovem. E o presidente Bolsonaro continua naquela margem ali, nem sobe nem desce. Ele está no eleitorado jovem, ele permanece o mesmo de 2 meses atrás. Mas, pois bem, digamos que a eleição seja domingo que vem, depois de amanhã. O presidente Lula seria presidente eleito no primeiro turno. E, infelizmente, o presidente Bolsonaro teria que cumprir só o seu mandato para terminar
o ano de mandato. Mas o que pode acontecer? Temos 60 dias ainda para a eleição. Adesões, desistências de candidatos pequenos que não pontuaram. Para onde vão? A maioria que eu vi aqui que não pontuaram são pessoas de esquerda, outras de centro, centro-direita. Dependendo da articulação política, vão para um dos dois lados. Porque a eleição se define entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Essas são questões que temos que analisar e ver o que é melhor para você, o que é melhor para o Brasil e para o seu povo. Pesquisa é pesquisa. Articulações são articulações políticas, mas o que importa mesmo é o bem-estar do povo. Não se esqueça disso. Não seja como muitos. Não vá com ignorância, respeite a opinião dos outros em relação ao voto. Tanto que o voto é secreto. Mas, se você tem algum conhecido, um amigo que diverge da sua concepção política, dialogue, fale política e não briga, porque isso é democracia. Democracia se faz com respeito a todas as classes. Aqui eu não ataco nem o atual presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula e nenhum candidato. Falamos de política, não de ataques, de jeito nenhum. Porque ataques não se faz política. Porque quem gosta de política não ataca ninguém. Debate ideias, conceitos, privilégios ou não. Porque o respeito dentro da política começa dentro de nós. Se você não concorda comigo, ok, opine, dê sua opinião dentro da política, jamais atacando um ao outro, porque aqui você não vai ver eu atacando nenhum dos dois e nenhum candidato. Debatemos política, como eu disse, ideias, conceitos, projetos, para que a população brasileira, para que nós, nossos filhos e netos, tenham um país melhor. Meu forte abraço, Deus abençoe, juízo e até o próximo vídeo.